Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu sou o Lucas, pastor da Igreja Cristã Evangélica do Jardim Cruzeiro do Sul. Também temos a nossa congregação no Jardim Imperial. É um prazer neste momento poder compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor, um momento de devocional. Convido a você a cultuar ao Senhor aí na tua casa, junto da tua família, e juntos, no mesmo Espírito, adorarmos ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu queria neste momento iniciar com uma oração. Eu convido a você a fechar os teus olhos para iniciarmos, clamando ao Senhor para que Ele nos oriente, nos dê compreensão em relação à sua palavra e o que nós devemos fazer no que diz respeito à nossa conduta cristã diante deste mundo. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e amado Pai, damos graças ao Senhor pela noite abençoada que o Senhor nos dá, pelo dia de hoje. Obrigado pela oportunidade que temos de juntos, embora não presentes, mas no mesmo Espírito adorá-lo, exaltá-lo e ao mesmo tempo, ó Deus, sermos confrontados pela Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude a compreender a Tua Palavra, pois dependemos do Teu Espírito, dependemos da sabedoria do Senhor, porque nós somos incompetentes em compreender a Tua vontade pelo nosso próprio coração, pois somos corruptos, pecadores, mas Te louvamos, porque em Cristo Jesus nós temos acesso ao Senhor em adoração e na confiança de que o Senhor nos transforma dia após dia, através da Tua Palavra, através do agir do Teu Espírito em nosso meio. Abençoa cada lar, ó Deus, que está neste momento reunido. Visita, abençoa, renova as forças daqueles que estão desanimados. Também oramos para aqueles que estão enfermos. Te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem tido com a Tua igreja, com aqueles que passaram por momentos difíceis de enfermidade. Te agradecemos, ó Deus, em que em tudo o nome do Senhor seja glorificado e exaltado através das nossas vidas. É assim que oramos, gratos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, neste momento eu gostaria de convidá-lo a louvar ao Senhor com o cântico Tu és soberano. Amém? Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Deus é tremendo. Por isso nós louvamos e por isso nós descansamos. Pois sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, está cuidando de todas as coisas e tem o melhor para as nossas vidas. Nos cabe apenas confiar nele e exaltá-lo. Amém? Sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar desta glória que tem
grande, eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande, eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. E apesar dessa glória que Deus tem, Ele se apresentou a nós como Salvador, como um Deus gracioso e misericordioso, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um Deus cheio de glória e honra, se fez homem para que pudesse conversar, dialogar, apresentar o evangelho da salvação para uma mulher perdida lá no deserto, perdida em seus pecados, numa vida religiosa vazia, e ele se apresentou como a água viva, a verdadeira água, aquela que sacia não a sede física, mas a sede espiritual, a sede da alma. Essa mulher, ela teve um encontro com Jesus, os irmãos se lembram das últimas pregações, onde ela foi até o poço e encontrou Jesus, e ela começou a então confrontar Jesus, porque Jesus estava conversando com ela, não era algo comum um judeu conversar com um samaritano, ainda mais quando era uma mulher, e ainda mais uma mulher sozinha, ao meio-dia, que dizia muita coisa sobre ela, uma mulher que talvez não queria companhia, ou talvez as pessoas não quiserem, outras mulheres não quisessem a companhia dela. Então ela é surpreendida por um judeu que começa a dialogar com ela e até pede água para ela. E ela fala, olha, você sendo um judeu, você pede a mim. Em outras palavras, ela estava ironizando Jesus, dizendo, olha, vocês judeus se consideram tão puros e nós tão impuros, contaminados, e você agora está pedindo para que eu te dê água. E Jesus fala, olha, se você soubesse quem eu sou, não apenas me daria água, mas me pediria água, porque eu te daria a água da vida. E ela então, a conversa se prolonga, e Jesus então se apresenta a ela como um homem enviado por Deus. Ele não fala isso diretamente, mas quando ele confronta o pecado daquela mulher, dizendo, olha mulher, vai e traga o teu marido. E ela fala, olha, eu não tenho marido. E Jesus fala, realmente, você tiveste 5, e este hoje que é teu marido, na verdade, não é. E ela então percebe que Jesus era alguém diferente. Alguém enviado da parte de Deus que estava revelando o seu próprio coração. Algo íntimo, algo que estava relacionado apenas a ela. Dificilmente um judeu, um homem naquele contexto, naquele momento, saberia dizer. Então ela começa a perguntar para Jesus algumas curiosidades, algumas dúvidas que ela tinha em relação ao culto, à adoração a Deus. E ela pergunta, olha, onde se deve adorar? É lá em Jerusalém ou aqui em Samaria? Qual é o local que Deus aceita a verdadeira adoração? E Jesus fala, olha, vem a hora e já chegou, que não é neste monte, não é nem naquele, não é em local nenhum físico, mas sim os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então falamos um pouco sobre o que é adorar ao Pai em espírito,
que significa você ter a compreensão de que por meio do Espírito Santo nós somos conduzidos em direção a Deus. Cristo fez o caminho pela cruz, através do sangue que nos justificou, e agora aquele que aceita Cristo como seu único Salvador, ele passa a ser conduzido, guiado pelo Espírito num processo de adoração. Na medida que eu me permito ser cheio do Espírito Santo e conduzido pelo Espírito Santo, eu estou adorando a Deus verdadeiramente. Mas Jesus também fala não apenas em espírito, mas em verdade. Ou seja, através da limitação, através da sujeição nossa em relação à lei de Deus, em relação à palavra de Deus, que é a verdade. Então nós temos liberdade para entrar na presença de Deus pelo Espírito Santo que nos conduz em direção a Deus, porque nós não teríamos condições de sequer saber a direção certa. Então o Espírito nos conduz, e não apenas nos conduz diante de Deus, mas nos permite sermos confrontados pela lei de Deus, pela palavra de Deus, que é verdade e que transforma o nosso coração, expondo os nossos pecados, as nossas falhas, porque agora temos diante de nós o padrão perfeito de Deus, que é a sua lei. E a sua lei é revelada na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembra quando Jesus ele aparentemente negligenciava a lei de Deus? E Jesus falou, olha, eu não vim aqui anular a lei, pelo contrário, eu vim cumprir a lei. Eu vim mostrar como de fato a lei precisa ser vivida. A lei é muito mais ampla do que os 10 mandamentos. Daí os irmãos se recordam que Jesus fala que matar não é apenas tirar a vida diretamente da pessoa, mas o falar mal, o denegrir alguém, isso já está pensando mal, já está matando alguém. O adultério não é o ato sexual ilícito propriamente dito, mas o próprio pensamento já configura um adultério diante de Deus. Então Jesus está ensinando que a lei é muito mais ampla do que o que estava descrito ali por Moisés nos 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos viria para tratar de um povo que estava mergulhado numa cultura totalmente pagã. Então não daria para se apresentar uma lei plena por um povo que estava totalmente limitado no que diz respeito ao conhecimento a Deus. Então Deus se revela através dos 10 mandamentos e novamente se revela em sua plenitude no que diz respeito à lei na pessoa de Jesus Cristo. Então nós temos esses dois atos de adoração, que é adorar ao Pai em espírito e em verdade. E eu quero apresentar um terceiro aspecto de uma verdadeira adoração, que significa que é o resultado do adorador que adora o Pai em espírito e em verdade, que é o aspecto da proclamação. Os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, eles não ficam calados diante daquilo que eles conhecem, diante do Deus que eles conheceram. Como exatamente aconteceu com essa mulher samaritana. Ela foi impactada por Jesus, conheceu Jesus ali e saiu anunciando. E é este texto que nós vamos ler nesta noite, dando continuidade no diálogo que ela teve com Jesus. Vamos lá para João, capítulo 4, e eu vou ler do versículo 31 ao versículo 42, tá bom? Versículo 31 ao versículo 42. Logo após que os discípulos chegaram e aquela mulher entendeu que Jesus era o Cristo, ela teve um impacto ali naquele momento, quando Jesus revela, olha, eu sou o Cristo. Daí ela vai para a cidade, os discípulos estão agora ali com Jesus no poço, tá bom? Nesse interim,
os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalham e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros que creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvidos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Glória a Deus. Olha que passagem maravilhosa quando esses homens, então, vão até o poço para conhecer Jesus. E esse Jesus que a mulher foi até a cidade anunciar: olha, eu encontrei um homem e eu acho que ele é o Cristo. E aqueles homens vão lá averiguar o que realmente está acontecendo e eles constatam que de fato Jesus é o Salvador do mundo. Mas antes de entrarmos nessa questão dos samaritanos e das conversões, Jesus, os discípulos chegam, lembra que os discípulos tinham ido lá para a cidade para buscar comida e Jesus ficou no poço, daí onde ele tem um encontro com a mulher. Os discípulos retornam, a mulher vai até a cidade anunciar Jesus e os discípulos vão oferecer então a Jesus comida. Porque eles foram para lá para buscar mantimentos, porque a viagem seria longa, né? Então, eles oferecem: olha, Jesus, vem comer, né? E Jesus fala: olha, a comida que eu tenho, eu já estou satisfeito aqui. E eles começam a perguntar: nossa, será que alguém trouxe comida para Jesus, né? Será que alguém deu alguma coisa para ele comer? Será que ele está comendo alguma coisa aí e a gente não se deu conta? E Jesus começa então a dizer: olha, eu tenho fome de outra coisa. Jesus não estava falando que ele não ia comer, mas ele estava usando aquela conversa ali sobre comida, sobre preparar um momento ali para comer, para apresentar a fome que Jesus tinha de fato no que diz respeito à sua missão, o seu compromisso diante de Deus. E ele diz: olha, a comida que eu tenho, vocês ainda não conhecem, não perceberam. E lá no versículo 34, disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Jesus estava dizendo: olha, a minha missão é que me alimenta, é o que me sustenta, é o que me fortalece. O fato de eu saber o que tenho que fazer e fazer, é isso que me fortalece espiritualmente. Saber que eu estou cumprindo a minha missão, que é buscar e salvar os que estavam perdidos. Então Jesus ele começa então a confrontar os discípulos sobre a vontade de Deus e sobre o que o servo, pelo que o servo de Deus deve viver, que é viver se fortalecendo na medida que ele obedece a Deus no cumprimento da missão. No caso, a missão de Jesus era buscar e salvar. O dos discípulos, consequentemente, seriam o de transmitir, passar adiante
a mensagem do Evangelho, tá bom? E Jesus, então, chama a atenção dos discípulos lá no versículo 35. Os campos já branquejam, já está preparado aí, já está se preparando para a ceifa. Vocês precisam olhar, ó, levantem os olhos e vejam como já estão os brancos preparados. Jesus chama a atenção dos discípulos para que eles observem que a seara de que Deus está falando, que Jesus está falando, é sobre almas. A samaritana acabou de sair, Jesus está falando, olha, prestem atenção no que está acontecendo à sua volta. Olha quantas almas que estão perdidas. Olha aquela cidade Sicar. Ali tem muitas pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Eu me alimento em buscar e salvar essas pessoas. E olha quantas pessoas estão carentes de ouvir o Evangelho. Acabou de sair daqui um resultado da pregação do Evangelho. E esta mulher produzirá muitos frutos através do seu testemunho. É claro que Jesus não falou claramente nesse momento, mas a gente pode imaginar, conjecturar, porque os discípulos ali provavelmente perguntaram para Jesus o que ele estava querendo dizer. E Jesus diz, olha, esse é o momento, o campo está branco, não dá tempo para perder, daqui a alguns dias, daqui a algum tempo, eu estarei na cruz do Calvário, morrendo para salvar todos aqueles que aceitarem a mim como Salvador e assim serão justificados. Vocês, discípulos, serão perseguidos, vocês terão pouco tempo para caminhar junto comigo e aprender das minhas palavras. Então, aproveitem o tempo que vocês estão comigo para entender o campo que está à volta de vocês e assim vocês cumprirem a missão, tá bom? Lá no versículo 36 ao 38, Jesus agora começa a apresentar duas figuras nesse cenário de agricultura, de plantio, de campo. Ele apresenta o semeador e o ceifeiro, né? O semeador é aquele que lança semente e o ceifeiro é aquele que no final da colheita vai lá colher os frutos, né? E Jesus está falando que a alegria desses homens, do trabalhador, tanto do que semeia quanto do que colhe, é saber que o fruto é a vida eterna. Olha, Jesus agora está sendo mais objetivo na sua explicação, dizendo, olha, o semeador e o ceifeiro, ele se alegra com os resultados da vida eterna, porque a semente que eles plantaram é a semente do evangelho da salvação, é a semente que vai brotar vida eterna, tanto para aqueles que trabalham na obra, como para aqueles que vão comer desse fruto do evangelho e também futuramente desfrutar da vida eterna e servirem também na obra, tá bom? Então há uma alegria pelo fruto da vida eterna, há uma alegria tanto do semeador quanto do ceifeiro, não é uma alegria só de quem colhe, né? Às vezes vamos imaginar se você pudesse escolher o que você preferia, né? Trabalhar a terra, arar a terra e lançar a semente, ou chegar no dia da colheita, ver as árvores todas repletas de frutos, vamos imaginar um pomar, né? Cheias de frutos e você começar a colher, sentindo aquele cheirinho dos frutos ali, da colheita, o espírito ali de recompensa, né? Seria maravilhoso. Às vezes a gente coloca arar a terra debaixo de sol, sem sombra, plantando, lançando a semente, sabendo que você ali vai demorar para ver brotar aquela semente, ou por outro lado, você se deparando com um campo pronto, preparado para a colheita. Muitas vezes somos tentados a escolher ser ceifeiros, né? Não, eu quero ceifar, eu quero colher, né, a alma. E isso tem uma aplicação, né, no que diz respeito à vida ao evangelismo. Porque às vezes a gente planta semente e a gente não vê o resultado. Outros plantam a semente e nós colhemos.
Então Jesus está falando, a dinâmica do reino, da pregação, da proclamação do evangelho é essa. Uns plantam, outros colhem, mas ambos se alegram porque o resultado é o fruto da vida eterna, tá bom? Então, agora no versículo 39 ao 42 entra a parte da samaritana chegando lá na aldeia e encontrando com os homens daquela cidade e falando de Jesus. Isso seria mais ou menos a prática, né? Jesus ele apresenta uma parábola do semeador do campo, daquele que iria ceifar o fruto, e agora os discípulos se deparam com o resultado prático. O João, o evangelista, ele faz questão de registrar isso logo após a conversa de Jesus com os discípulos, porque ele está fazendo uma aplicação, um complemento ao que Jesus disse, de plantar, de semear, plantar, né, e colher, e do outro lado mostrando como isso funciona. A samaritana ouviu a mensagem do evangelho, foi até a cidade, pregou, falou de Jesus, aqueles homens foram até Jesus, se aproximaram de Jesus, pediram para Jesus ficar mais um tempo com eles, para que eles pudessem compreender melhor as mensagens de Jesus, para que Jesus explicasse melhor sobre o que é a verdadeira adoração. E aqueles homens, ao ouvir os ensinamentos de Jesus, eles dizem lá, versículo 42, e diziam à mulher, aqueles homens estavam falando a samaritana, já agora não é pelo que você disse, mas pelo que nós temos ouvido, e agora sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Olha que maravilhoso. A mulher falou do que Jesus tratou com ela. Aqueles homens tiveram então o interesse de conhecer esse Jesus. Ao se aproximar com Jesus, ouviram as palavras de Jesus de uma maneira mais clara, mais direta, e com isso eles foram impactados e transformados. Essa é a dinâmica maravilhosa do reino. Uns plantam, outros colhem, mas o resultado é a alegria para todos. Tanto principalmente para Deus, né? Porque há alegria no céu quando um se converte, quando uma alma reconhece Cristo como Salvador, e aos trabalhadores, né? O que semeia e o que planta, e o que colhe. Eu queria nessa noite, irmãos, compartilhar algumas características dos que anunciam o reino de Deus. Dentro dessas características, você vai avaliar se você tem sido um proclamador do reino, ou se você está falhando em algumas partes que você precisa, então, consertar, tratar dessa questão, para que você seja um proclamador do reino, como se espera, como se exige dos servos de Deus, tá bom? Então, primeira característica dos que anunciam o reino de Deus. Eles encontram força no serviço de Deus, no serviço a Deus. Aquele que entende a proclamação do evangelho como missão em sua vida, ele entende ao mesmo tempo que ele é fortalecido na medida que ele proclama o evangelho. Ele é fortalecido por estar vivendo em obediência a Deus. Jesus disse: a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai. E nós precisamos encarar isso como verdade nas nossas vidas também. Se você quer se fortalecer espiritualmente, você precisa entender que você precisa obedecer a Deus. O caminho da obediência, ela gera um fortalecimento espiritual. Se você não obedece a Deus, se você não busca obedecer a Deus, você está cada dia mais se enfraquecendo espiritualmente. Lembra em Gálatas capítulo 6, capítulo 5? Vamos lá para Gálatas, quando se fala da obra da carne e do fruto do Espírito. O apóstolo Paulo, ele fala sobre o fortalecimento da carne ou do Espírito. Versículo 16 do capítulo 5.
Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. E nós, então, quando obedecemos a Deus, nós nos fortalecemos espiritualmente. E se nós negligenciamos a lei de Deus, nós andamos na carne e nos enfraquecemos espiritualmente. Servir a Deus é desgastante, irmãos. Vamos ser realistas. Jesus não disse que a missão, a obra, o evangelho, pregar o evangelho seria algo fácil. Jesus disse aos seus discípulos: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A missão é árdua, o caminho é difícil, as oposições são grandes, são constantes. Então você vai ter o desgaste físico, emocional, e você precisa entender que isso faz parte da vida cristã, o desgastar-se na obra. Mas como então eu vou ficar me desgastando e até onde? Até quando? Até eu me acabar? Até eu me desgastar e esgotar todas as minhas energias? Vamos lá para Isaías capítulo 40. Olha o que o profeta Isaías diz ao povo de Israel, no versículo 29 ao 31. Falando sobre Deus. Faz forte ao cansado e multiplica forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Aqueles que esperam no Senhor, não no sentido de ficar de braços cruzados esperando o renovo do Senhor, mas seria mais ou menos isso. Eu gosto de correr, eu gosto de separar um tempo aí, quando dá, para ter um período de corrida, bem devagar, bem tranquilo. Quando eu fico muito tempo sem correr, sem me exercitar, a tendência é eu me desanimar mais ainda e eu fico lá pensando, eu tenho que voltar a fazer exercícios, eu tenho que voltar a me exercitar, e aquilo se torna algo, só de imaginar eu correndo eu já me canso. Mas eu sei que eu tenho que tomar uma postura e sair para caminhar. E no começo, no primeiro dia, no segundo dia que eu retorno, depois de muito tempo sem caminhar, o joelho começa a doer, eu me canso fácil, eu volto para casa esgotado, fadigado. Mas no segundo dia eu enfrento lá novamente as dores, o desânimo, a vontade de ficar quietinho em casa. E à medida que o tempo vai passando e que eu vou retomando o ritmo, quanto mais eu corro, mais alimenta o desejo de me exercitar. Isso é algo científico, comprovado. Quanto mais se exercita, mais você tem a alegria e o prazer de se exercitar. A vida espiritual também é da mesma forma. Quanto mais nós nos desgastamos fazendo a vontade do Senhor, mais o Senhor nos renova, nos fortalece a ponto de nos comparar, de sermos comparados com águias, que com asas voamos sobre os desafios da vida. Essa é a beleza daqueles que obedecem a Deus. São renovados, fortalecidos, na medida que se desgastam e obedecem a Deus. O Senhor nos renova, o Senhor nos fortalece para que a gente trabalhe mais ainda. É aquela passagem da videira, lembra quando Jesus fala para os discípulos, olha, eu sou a videira, vós sois o ramo, e todo ramo que produz fruto, o Pai vai poda para que produza mais frutos ainda. É essa a realidade daqueles que trabalham para o Evangelho. Se você está desanimado espiritualmente,
Se você está cansado, avalie aí se você está vivendo uma vida de obediência a Deus, se você está buscando servir a Deus, se você está se dispondo a servir ao reino de Deus. Talvez seja esse o problema, tá bom? Vamos lá para a segunda característica dos que anunciam o reino de Deus. Reconhecem a urgência na proclamação. Erguei os olhos e vede os campos, já branquejam para a ceifa. Quando eu tenho que fazer então? Eu entendo, eu estou cansado, esgotado, é porque eu não estou trabalhando, então quando que eu tenho que obedecer? Este é o momento. As almas estão à nossa volta, sedentas por ouvir o Evangelho de Deus, sedentas por ver bons exemplos, condutas sadias que refletem o caráter de Cristo. Nós precisamos aproveitar o tempo que nós temos. Efésios, o apóstolo Paulo fala sobre remir o tempo. Remir o tempo é tomar o tempo para si e controlá-lo no sentido de não perder tempo, não deixar que o tempo escape pelas mãos, mas sim usar o tempo de maneira sábia. Usar o tempo com sabedoria. E como é usar o tempo com sabedoria? Versículo 16 do capítulo 5 de Efésios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Nós precisamos entender que vivemos dias difíceis e que não dá tempo para a gente perder tempo, não dá para a gente perder tempo com coisas fúteis, passageiras que dizem respeito a este mundo. O apóstolo Paulo, em sua orientação a Timóteo, ele afirma categoricamente que nos dias difíceis muitos iriam abandonar o evangelho, e olha a orientação que ele diz a Timóteo no capítulo 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias concupiscências, se entregando, dando ouvidos, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. E Paulo fala, tu porém seja diferente, aplica-te a palavra que pode transformar vidas, que pode mudar realidades, transformar um lar num caos, em um lar harmonioso, transformar um coração que está jogado na sarjeta, num servo de Deus valoroso. Nós não podemos perder tempo com outras coisas que não seja pregar o evangelho, que não seja compreender a vontade do Senhor, porque os dias são maus, Jesus está voltando, almas estão indo para o inferno. Nós precisamos aproveitar o tempo que nós temos para pregar. Muitos estão falando que Jesus não vai voltar, Jesus não vai voltar. Mas segundo Pedro, o apóstolo Pedro, ele exorta a igreja dizendo, meus irmãos, não se enganem, porque para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, e o Senhor não tarda em voltar, e ele virá como ladrão na noite. Fazendo uma comparação de que o ladrão vem e a gente não sabe quando virá. E Jesus também da mesma forma virá no momento em que nós não estivermos percebendo, será num piscar de olhos. Da mesma forma que um relâmpago, um raio se manifesta, assim será a vinda do Senhor. E o que nós estamos fazendo nestes últimos dias? O que nós estamos fazendo nestes últimos tempos, que são tempos difíceis? Muitos estão se recusando, mas muitos estão sedentos
de ouvir o evangelho da salvação, e nós, o que estamos fazendo? O campo já está branco, preparado para ouvir, sedento, para receber a semente. E nós somos os semeadores, nós somos os ceifeiros, e nós precisamos trabalhar. Terceira característica daqueles que anunciam o reino de Deus: eles fazem com alegria pela vida eterna. Eles não pregam o evangelho desanimados, sem nenhuma motivação. A motivação que arde no coração daqueles que proclamam o evangelho é o fato deles mesmos terem sido alcançados pela vida eterna, pela mensagem do evangelho, pela semente da salvação, pela pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é nessa mesma alegria pessoal, ele anuncia para que outros também aceitem a Cristo como Salvador. Filipenses capítulo 1, eu acho essa passagem maravilhosa, porque vemos um apóstolo, um cristão convicto do que ele tem lá no céu e ao mesmo tempo consciente da realidade da sua missão aqui na terra. Capítulo 1, versículo 21 ao 26. Olha o que o apóstolo Paulo diz: portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele sabe que se ele morrer, ele está na glória. Entretanto, se o viver na carne, esse viver na carne não é viver no pecado, mas sim viver aqui neste mundo terreno, tá bom? Se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei mais o que hei de escolher. Ora, de um lado eu estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, ou seja, vivo aqui neste mundo. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo está falando: olha, eu quero ir para a glória, o meu desejo é estar na glória, mas ao mesmo tempo eu sei que vocês precisam, que almas precisam de proclamadores, o mundo precisa que os cristãos, que os servos proclamem. Então eu não sei mais o que eu desejo. Por um lado quero ir para o céu, porque é incomparavelmente melhor, mas por outro lado almas estão precisando de ouvir a mensagem do evangelho, e eu entendo que eu preciso estar aqui neste mundo para cumprir essa minha obrigação. Eu sou impactado por essa maneira como o apóstolo Paulo põe. Ele coloca na balança o estar na glória, a convicção de que a eternidade é algo maravilhoso, mas ele ao mesmo tempo se compadece das almas que também carecem dessa mesma vida eterna que ele já foi alcançado. Ele não é egoísta, olhando apenas para o que ele alcançou, que ele conquistou em Cristo Jesus. Conquistar não no sentido de competência, mas conquistar no sentido de ter sido alcançado por Jesus Cristo. E ele olha, então ele fala: olha, outros também precisam ouvir esse evangelho, outros precisam crescer, amadurecer e sair proclamando, para que o evangelho do reino seja conhecido, para que o reino de Deus seja expandido, para que as pessoas sejam impactadas pela mensagem de Cristo Jesus, pelo nome de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele se expressa, e é essa alegria que deve arder em nosso coração. A alegria de termos sido salvos, de recebermos todas as bênçãos em Cristo Jesus, e a alegria de poder pregar o evangelho enquanto o Senhor não nos chama. Enquanto o Senhor não volta, enquanto estamos aqui, ter a alegria de falar: Jesus salva, Jesus transforma. Agora vamos para a quarta característica. Trabalham em cooperação com os santos.
Olha o que diz no versículo 37. Pois no caso é verdadeiro ditado: um é semeador e o outro é o ceifeiro. Nem sempre eu vou plantar e eu vou colher. Jesus mesmo falou dos discípulos: olha, eu estou colocando vocês no campo para colher aquilo que outros plantaram. Jesus está provavelmente mencionando o João Batista, os profetas, que anteriormente anunciavam o Cristo, que a samaritana já tinha ouvido falar. Percebe que a semente já tinha sido plantada. Às vezes a gente prega o evangelho e a pessoa se converte, e a gente acha que já plantou a semente, a pessoa se converteu, mas a gente não sabe que o Espírito Santo já está há muito batendo naquele coração. E às vezes a gente prega o evangelho e a pessoa não dá bola, e a gente pensa que a pessoa não ouviu, não entendeu, não deu a mínima, mas a gente não percebe o que o Espírito Santo está fazendo naquele coração. Essa é a beleza de trabalhar na lavoura, trabalhar no reino de Deus, porque juntos fazemos parte de um mesmo processo, na qual o próprio Deus é que realiza a grande obra. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 3. O apóstolo Paulo explica melhor sobre essa dinâmica do reino de Deus. Olha o que diz no versículo 6 ao 9. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. O que o apóstolo Paulo está falando, olha, nem sou eu, nem é Apolo, nem é outro apóstolo, nem é outro servo, mas todos nós juntos participamos do mesmo ato glorioso, onde a semente é plantada, a semente é fortificada e os frutos brotam, porque Deus é que está efetuando a transformação. Então não fique triste se você prega o evangelho e a pessoa não aceita. Você não sabe o que a semente do evangelho que foi plantada através das suas palavras vai produzir naquele coração. Você não tem a noção. Você às vezes pensa que a semente caiu em solo rochoso, duro, a pessoa não aceitou, mas aquela raiz está brotando, está encontrando terra ali, Deus está regando aquela terra, mandando os nutrientes e a semente do evangelho começa a brotar. E ao mesmo tempo, não se vanglorie quando você pregar o evangelho e a pessoa se converter e achar que você foi o semeador e ao mesmo tempo o ceifeiro. Porque às vezes quantas almas trabalharam naquele coração que antes era duro e que no momento certo, ao pregar, ao você falar de Jesus, aquela pessoa então se derrama, porque o Espírito Santo já estava quebrando. Existe uma expressão que fala a tempestade perfeita. Vocês já ouviram essa expressão? É quando todas as coisas se encaixam perfeitamente, o momento, a circunstância, as pessoas, tudo se encaixa perfeitamente para acontecer alguma coisa. Vamos imaginar, vou tentar imaginar alguma coisa. Você vai falar com alguém, aquela pessoa já ouviu o evangelho, mas nunca se atentou para o evangelho. Mas quando você vai falar com aquela pessoa, ela está passando por um momento difícil, a semente já está lá, prestes a germinar. E quando você fala, é o estopim, é a gota que faltava para transbordar o Espírito Santo naquela vida e falar, vem para Jesus, meu filho. Quantas vezes nós desfrutamos destes momentos maravilhosos onde a gente prega e a pessoa se converte. Mas quantas vezes nós somos aqueles semeadores que estamos arando o solo, debaixo de sol,
carregando o arado nas costas para afofar a terra, lançando a semente, e a gente olha para trás, a gente só vê terra revolvida. Mas a gente não sabe o que o Espírito Santo está fazendo. Então entenda que nós trabalhamos cooperando uns com os outros. Um planta, o outro rega, mas Deus é que dá o crescimento. Às vezes eu falo e o outro não ouve, mas num momento alguém vai falar e essa pessoa vai ouvir e vai aceitar. Então não fique frustrado e ao mesmo tempo não se vanglorie. Percebe? Nós juntos trabalhamos na mesma obra, somos servos de Deus, executamos a mesma obra maravilhosa que é pregar o Evangelho. E por último, irmãos, a quinta característica dos que anunciam o reino de Deus. Anunciam o verdadeiro Evangelho de Cristo. Seria mais ou menos assim, você quer plantar um pé de quiabo, você não vai lançar uma semente de jiló. Se você quer pregar Cristo, você precisa anunciar o Evangelho de Cristo. Infelizmente, estamos vivendo momentos onde as pessoas estão pregando tudo quanto é coisa e não estão falando do que realmente significa ser cristão. Essa mulher, a samaritana, ela foi, aceitou, reconheceu que Jesus Cristo era possivelmente o Cristo, foi até aqueles homens, pregou o Evangelho, falou que havia um homem que tinha feito isso sobre, com ela. E aqueles homens então foram até Jesus. Não ficaram restritos àquela mulher já saiu de cena. A partir do momento que aqueles homens tiveram encontro ali com Jesus, ouviram a palavra de Jesus, aquela mulher já saiu de foco, ela já fez a parte dela de apontar para Jesus. Olha, lá naquele poço tem um homem assim, 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 e ele deve ser o Cristo. E aqueles homens então foram até Jesus e foram impactados por Jesus. Porque eles tiveram encontro com Jesus e não com a samaritana. A samaritana testemunhou. E aqueles homens, tiveram interesse por Jesus e ao se relacionar com Jesus, compreenderam a mensagem de Jesus e reconheceram nele o Salvador da humanidade. Para isso é necessário que nós preguemos o Evangelho genuíno da salvação. 1 Coríntios mesmo, capítulo 1, o apóstolo Paulo fala sobre a mensagem que ele prega. Versículo 23 ao 25 diz assim: mas nós pregamos a Cristo sentado no trono, distribuindo bênção a rodo para todo mundo que quer receber Jesus como Salvador, para receber bênçãos e mais bênçãos. Não. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O apóstolo Paulo está falando, eu não vou pregar o que os homens querem ouvir, eu vou pregar a verdadeira mensagem que é a cruz. E aqueles que compreendem a mensagem da cruz percebem o poder de Deus. O apóstolo Paulo apresenta o poder de Deus não nos milagres, mas no Cristo lá na cruz derramando seu sangue para que haja justificação. Essa é a nossa mensagem, é este o teor da nossa pregação. Pregar Cristo na cruz, pregar uma vida de renúncia, uma vida de abnegação, uma vida de luta contra o pecado, uma vida de lágrima neste mundo, mas de regozijo na vida eterna. Nós não pregamos bênçãos neste mundo. Não é este o evangelho da salvação. O evangelho da salvação é sangue na cruz.
O evangelho da salvação é serviço carregando a cruz, abrindo mão da sua vontade, abrindo mão dos seus desejos, para que Cristo viva através da tua vida e transforme outras vidas. É vida celestial, é bênçãos celestiais, é frutos de vida eterna, não de vida plena neste mundo, onde muitos estão se perdendo, achando que o evangelho de Cristo veio trazer prosperidade financeira, prosperidade material, quando na verdade muitos estão perdendo tudo nessa vida por causa do amor que tem em Cristo Jesus. Irmãos, essas são as características daqueles que anunciam o reino de Deus. Encontram forças na medida que servem. Reconhecem a urgência, os dias estão passando, as almas estão perdidas e carecem de ouvir a mensagem. Fazem com alegria, porque alcançaram a vida eterna em Cristo Jesus e querem transmitir para outros essa mesma vida eterna. Trabalham juntos em cooperação uns com os outros. Um planta, outro colhe, mas é Deus quem efetua o milagre. E anunciam o verdadeiro evangelho apontando para Jesus e não para o homem, apontando para o céu e não para a terra. Nós precisamos avaliar a nossa vida e analisarmos se nós nos encaixamos nessas características daqueles que proclamam o verdadeiro, o reino de Deus. Amém? Quero neste momento convidá-lo a fechar os teus olhos e peça ao Senhor que te ajude em alguma área aqui que você está falhando. Se você está tendo dificuldade em algum momento, em alguma dessas características, clame ao Senhor para que Ele fale ao seu coração, para que Ele te ajude a trabalhar essas áreas a qual você tem falha. Eu também tenho as minhas falhas e careço da graça do Senhor dia após dia para me enquadrar nessas características. Sei que tenho as minhas falhas, sei que tenho áreas aqui que estou em débito. Este é o processo de fortalecimento, de transformação, de glória em glória. Todos nós temos algo a melhorar e sempre, enquanto estivermos neste mundo. Eu convido a você neste momento a fechar os teus olhos e clamar ao Senhor e pedir para que Ele, clamar ao Senhor para que Ele te ajude no processo, no crescimento espiritual, para proclamar o reino de Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e amado Pai, nós neste momento fomos confrontados pela Tua palavra, no que diz respeito às características daqueles que servem ao Senhor, ao reino de Deus, ao Teu reino. E pedimos ao Senhor, no nome de Jesus Cristo, que nos revele, Senhor, as falhas, onde nós temos falhado, onde nós temos deixado a desejar, porque nos sentimos fracos, onde está a nossa motivação, porque estamos deixando para depois o que nós estamos pregando, porque nós estamos trabalhando sozinhos quando deveríamos trabalhar juntos. Senhor, nos ajude a reconhecer as áreas da nossa vida, da nossa proclamação, que estamos falhando diante do Senhor. E com isso, ó Deus, crescemos no que diz respeito ao serviço do reino. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros. Nos perdoe por estarmos falhando no servir ao Senhor. Nos ajude, Senhor. É assim que oramos, gratos, pedindo a Tua graça e a Tua misericórdia. Abençoa, Senhor, cada família neste momento. Abençoa cada irmão, ó Deus, que foi confrontado pela Tua palavra. E nos fortaleça. Nos dá, Senhor, uma semana de meditação, de reflexão, para que possamos, ó Deus, na medida que caminhamos com o Senhor, ó Deus, encontrarmos forças e crescimento espiritual.
É assim que oramos gratos, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, neste momento estamos nos preparando para encerrar este período de devocional. Quero convidá-lo a, no próximo domingo, às 9 horas da manhã, estarmos reunidos para meditarmos na palavra do Senhor. E no domingo à noite, também às 19 horas, nos reunirmos. Irmãos, estamos nos preparando para retomarmos as nossas atividades na igreja. Mas existem muitas restrições que nós precisamos, muitos detalhes que nós precisamos nos atentar para que a gente não inflija nenhuma regra estabelecida pelos órgãos públicos. Temos a liberação desde que observadas regras muito bem específicas, elaboradas, com todo cuidado. Então nós estamos nos preparando, nos organizando, no que diz respeito à liderança, para assim que essas normas, essas regras forem observadas e a igreja, o espaço do espaço físico que temos à disposição estiver tudo organizado de acordo, nós estaremos gradativamente retornando às nossas atividades, tá bom? Então, na medida que tivermos as novidades, nós estaremos comunicando os irmãos. Se houver alguma mudança daqui até domingo, se houver a possibilidade de iniciarmos já no próximo domingo as reuniões, nós iremos entrar em contato com os irmãos, tá bom? Da Igreja do Cruzeiro do Sul, do Imperial, para retomarmos as nossas atividades. Mas até então, fica aqui o encontro nas lives, às 9 horas da manhã e às 19 horas do próximo domingo, tá bom? Então, ore aí, peça ao Senhor que nos dê sabedoria como liderança para nos atentarmos às exigências e assim cumprirmos as obrigações para darmos um bom testemunho de vida, para zelarmos pela integridade dos irmãos, no que diz respeito às precauções para a proteção contra a pandemia. Tá bom, irmãos? Então é assim, Deus nos abençoe, tenha uma ótima noite de descanso e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Boa noite.